Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, a boa notícia do juízo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando e buscando a tua bênção. A bênção do derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente, prepara o nosso coração para entendermos as verdades proféticas do Apocalipse. Que o Senhor responda os anseios e os pedidos do teu povo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. A boa notícia do juízo. Queridos, o juízo celestial, para nós, os filhos e filhas de Deus, é uma boa notícia. Por quê? Nós estamos ao lado do nosso Pai, para que ele seja reivindicado, que o caráter do nosso Pai seja defendido por Jesus Cristo na corte celestial, no tribunal de Cristo. Jesus Cristo reivindicará a justiça do Pai, defenderá o Pai das acusações de Satanás, e no juízo celestial, Deus usará você e a mim, todos os seres, filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo serão usados por Jesus Cristo como troféus de vitória. São vidas usadas em defesa do caráter santo, eterno do Pai, em defesa da lei do Pai, que é santa, justa e boa. Queridos, por isso o juízo celestial é uma boa notícia, porque quem está ali é o juiz, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, aquele que morreu por você, que ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no céu, no santuário celestial, e que em 1844 iniciou o juízo celestial, a corte, o tribunal de Cristo. O verso áureo diz, dizendo com grande voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Se há uma coisa sobre a qual a Bíblia sempre foi muito clara, é o fato de que existe um juízo, existe um acerto de contas. Existe um momento na história terrestre em que cada ser humano terá que responder por tudo o que fez, bom e ruim. Por isso, lá em Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13, Deus fala assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Existe um juízo. Na profecia bíblica, este juízo foi marcado para o ano de 1844, conforme diz Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 anos, e o santuário será purificado. É o juízo no santuário celestial. E esta profecia marca o ano de 1844. Esta é uma boa notícia. Existe um juízo em que o nosso Pai será defendido por Jesus Cristo, seu Filho amado. E Jesus usará a sua vida, meu irmão, e a minha também, e a vida de todos os santos do Altíssimo para defender o Pai. Nós vivemos para honrar, glorificar, dignificar, defender o nosso Pai. Esta é a missão dos filhos. O apóstolo Paulo, ele declarou em Romanos capítulo 14 e o verso 12, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Ter que prestar contas de si mesmo diante de Deus, que sabe as coisas mais profundas do nosso ser, o Deus que vai trazer a juízo todas as coisas, até mesmo as coisas escondidas, quer sejam boas ou más, conforme diz Eclesiastes 12:14, queridos, nós estamos tranquilos. Para nós é uma notícia boa, porque nós confiamos e amamos o juiz que toma nas suas mãos o livro do juízo. Ele é o nosso amado Jesus Cristo e Salvador. No fim,
O juízo revela a bondade de Deus, a graça de Deus, e que Ele é justo e que Ele é misericordioso no modo como lida com os salvos e mesmo com os perdidos. Nesta semana, queridos, vamos explorar os temas mais profundos do juízo em relação ao grande conflito que assola o universo. Bendito seja Deus pelo juízo celestial. Bendito seja Deus que investiu Jesus Cristo de autoridade, porque em João 5,22 diz, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E no verso 27 de João 5 diz, e deu ao Filho o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Queridos, ele é membro da família humana. Aquele que está sentado no trono como juiz do santuário celestial é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Por isso, é uma boa notícia para você. Deus vai usar o juízo para reivindicar a justiça do Deus Pai. E nesse juízo será confirmada a santidade e eternidade da lei do nosso Pai. Amamos a Deus e amamos a sua santa lei. Aleluia! Na parte de domingo, o significado da hora do juízo. Precisava existir um juízo, uma corte celestial, um tribunal de Cristo. Foi montado ali para tratar das acusações feitas por Satanás contra o Deus e contra o seu governo. Queridos, o Apocalipse se concentra no clímax da antiga controvérsia entre o bem e o mal. Lúcifer, um anjo rebelde, desafiou a justiça, a legitimidade e a sabedoria divina. Alegou que Deus era injusto, que Deus era parcial na forma como governava o universo. O juízo final do Apocalipse está no centro desse conflito sobre o caráter de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse 14 e o verso 7. Apocalipse 14 e o verso 7. Apocalipse 14, verso 7. Aqui Deus diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo do nosso querido Deus Pai. Queridos, por que logo após a boa nova do Evangelho eterno, a mensagem do primeiro anjo fala sobre o juízo de Deus? A corte celestial foi montada para que ali Jesus Cristo defenda o Pai das acusações de Satanás. O que o Evangelho eterno tem a ver com o juízo? Deus planejou o juízo celestial. Deus montou a sala do juízo, todo aquele cenário do juízo celestial que aparece em Apocalipse 4, que Deus mostrou a João. Deus disse para João, venha João, eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Queridos, ali em Apocalipse 4, Deus mostrou para João uma sala onde estava o trono do Deus Pai, cercado por outros 24 tronos, onde existiam 24 anciãos assentados. Ali estava a cena do juízo, exatamente como Deus também revelou para Daniel. Em Daniel capítulo 7, Deus mostrou a sala do juízo para Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 7 e o verso 9 e o verso 10. Aqui Deus diz, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. É a mesma cena de Apocalipse 4. Um trono onde se assentava Deus o Pai, o ancião de dias. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Queridos, o Evangelho e o juízo, ambos fazem parte da mensagem do primeiro anjo. Estão inseparavelmente entrelaçados,
Se não fosse pelo Evangelho eterno, não teríamos esperança no juízo. O Evangelho eterno é, de fato, nossa única esperança no juízo. Por quê? Porque mostra que Jesus Cristo, nosso Salvador amado, ele foi constituído juiz no santuário celestial. Durante esse juízo, o juízo celestial, os mundos não caídos verão que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano. O julgamento revela a justiça e a misericórdia de Deus. Diz sobre o seu amor, diz sobre a sua lei, fala da sua graça para salvar e também o seu poder para libertar. O juízo é parte da solução divina, definitiva, para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz do nosso Senhor Jesus, ao passo que, no juízo, Deus revelará que fez tudo o que era possível para salvar e nos conduzir para a cruz. Os registros infinitos, minuciosos, exatos e detalhados do céu serão abertos, conforme diz Daniel 7 e o verso 10. Abriram-se os livros e assentou-se o juízo. Portanto, meus queridos, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10, aqui Deus diz assim: porque todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o juízo celestial. É a sala do juízo mostrada para Daniel, capítulo 7, verso 9 e verso 10. É a sala do juízo mostrada para João em Apocalipse 4. Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bendito seja Deus pelo juízo celestial que não nos atemoriza, mas é alegria, é boa notícia, porque ali o nosso nome será conservado, será mantido no livro da vida. Queridos, todos aqueles que abraçam a Jesus como Salvador, todos aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, batizados pelo Espírito Santo, eles não têm nada a temer do juízo, mas eles amam, eles anseiam pelo juízo, porque o nome do Pai será ali defendido, justificado, e será mostrada a santidade, a eternidade da santa lei de Deus, os 10 mandamentos que nós tanto amamos. Bendito seja Deus pelo juízo estabelecido por Deus no calendário profético de Daniel capítulo 8, verso 14, e revelado também com detalhes no Apocalipse, porque todo o Apocalipse está centralizado no santuário celestial, porém, mais especificamente no juízo do santuário celestial. Aleluia por estas revelações de Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, o juízo e a misericórdia de Deus. No juízo prevalece a misericórdia de Deus. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador, mas a morte de Jesus Cristo substitui a morte do pecador. A justiça da lei quebrantada foi satisfeita, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo, mas também é misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça declara: o salário do pecado é a morte. A misericórdia responde: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Esse texto de Romanos 6, 23 está falando da cruz e da misericórdia. Está falando que Jesus Cristo morreu, a morte que nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas está falando também da graça e da misericórdia, porque fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora eu convido você para que abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20 e o verso 12. Aqui Deus diz na profecia, Apocalipse 20, verso 12: e vi
os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Existe um juízo celestial, anunciado em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, em que os livros se abrem, e os mortos são julgados segundo aquilo que está escrito da vida deles nos livros, nos registros celestiais. E aqui diz, verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Queridos, o juízo celestial está abundantemente apresentado na Bíblia. O Apocalipse, depois de apresentar a história das 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e 3, logo que apresenta a história das 7 igrejas, então o Apocalipse se concentra no juízo. A partir do capítulo 4, o foco é o juízo celestial. E este juízo se estende por todo o livro do Apocalipse. Queridos, o fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar à humildade e profundo exame do coração. Eu quero que você leia comigo agora o que está em Zacarias capítulo 3. Abra sua Bíblia. Em Zacarias, o capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso 5. Zacarias capítulo 3 e os versos 1 até o verso 5. Aqui está falando de Josué, o sacerdote, mas Josué, o sacerdote, está representando todos os pecadores. Vestido de vestidos sujos, ele comparece diante de Deus em juízo, e Satanás quer acusá-lo pelas vestimentas sujas, mas Deus o purifica. Deus o veste com vestimentas limpas e puras. Leia comigo Zacarias capítulo 3, versos 1 até o verso 5. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O acusador é Satanás. E o anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo, é o anjo da aliança. E aqui diz o verso 3, ora Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Josué representa você e a mim. Todos nós somos pecadores, estamos com vestidos sujos. Mas Deus tem uma solução para as vestimentas sujas do pecado. Qual é a solução? É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 4. Então falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, o anjo da aliança, estava ali. Queridos, Jesus Cristo usou o sacerdote Josué para representar aquilo que ele faz com você e comigo. Ele arranca de você as vestimentas sujas do pecado. Assim como arrancou de Adão e Eva aqueles aventais de folhas de figueira. Os aventais feitos com folhas de figueira representavam o pecado de Adão e Eva. Deus os arrancou e Deus os vestiu com a pele do cordeiro. Assim como fez com Adão, assim como fez com Josué, Deus faz com você. Ele tira de você as roupas sujas que lembram a nossa pecaminosidade. E ele nos veste com vestimentas brancas, puras. As vestimentas da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é imputada pela fé. E é nos comunicada também através da comunhão neste processo da santificação, nós continuamos recebendo a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo cada dia. Essa experiência aqui relatada em Zacarias capítulo 3, falando de Josué, é esta experiência que a serva de Deus, Ellen White, está comentando aqui no Conselhos para a Igreja, página 361.
O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas deve levar à humildade e profundo exame do coração por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Somos pecadores? Somos. Mas Jesus é o nosso Salvador? Sim, Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor, como fez com o sacerdote Josué. Ele é capaz de silenciar o acusador Satanás com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos méritos dele, Jesus Cristo, que são perfeitos. Jesus Cristo quer tirar as suas e as minhas vestes sujas de pecado e quer nos cobrir com a vestimenta da justiça dele. Por isso, o conselho de Jesus Cristo para a Laodiceia em Apocalipse 3, este é o conselho de Jesus Cristo para a Laodiceia em Apocalipse 3. Leia comigo, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, vamos ver o conselho dele para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Veja só, aquilo que ele fez com o sumo sacerdote, lá em Zacarias capítulo 3, ele quer fazer também com você, meu querido irmão. Você e eu que pertencemos a este período da igreja chamado de Laodiceia, que é o período do juízo celestial. Jesus Cristo quer nos vestir com os vestidos brancos, para que não apareça o nosso pecado. Ele foi perdoado. Nós somos perdoados, justificados, nós somos santificados em Cristo e nós seremos glorificados em Jesus Cristo quando Ele descer do céu com poder e glória. Aleluia! Pelo Jesus Cristo que nos veste de vestes brancas e que nos defende das acusações de Satanás. Não sou eu que me defendo. Não teria vantagem nenhuma. Não existe autoridade na defesa própria. É Jesus Cristo que se levanta em defesa sua, meu irmão. Ele é o nosso defensor. E Ele é o defensor do Pai. É Jesus Cristo quem faz tudo no santuário celestial. Ele é o juiz que defende o Pai, mas Ele usa a minha e a sua vida em defesa do Pai. Ele nos veste com a justiça santa, de linho fino, puro e resplandecente, representando a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa glorificação. Aleluia! Na parte de terça-feira, uma cena magnífica. Que cena magnífica é essa mencionada na Bíblia? Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares. Um está ligado ao outro. Em Daniel, nós temos uma porção selada, mas que foi desselada no Apocalipse. Por isso devemos estudar Daniel e Apocalipse como sendo um só livro. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares e nos apontam para os acontecimentos dos últimos dias da história da Terra. O Apocalipse proclama que chegou a hora do juízo de Deus, enquanto Daniel revela quando o juízo começou. Daniel 8,14, 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Portanto, o Apocalipse fala do juízo de Deus e Daniel mostra quando começaria este juízo. Em Daniel capítulo 7, Deus revelou a história do mundo ao profeta, mostrando os 4 animais e os 4 poderes mundiais. As nações surgem e as nações caem. Poderes perseguidores oprimem o povo de Deus,
depois de descrever Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, a desintegração do Império Romano e a perseguição do povo de Deus por 1260 anos, conforme dizem Daniel 7, 25 e também Apocalipse 12, verso 6, depois de Deus mostrar a perseguição da supremacia papal da Idade Média, Deus dirigiu a mente de Daniel para um glorioso evento celestial que endireitará tudo. Deus desvia a atenção do profeta da ascensão e queda das nações e dos poderes opressores da terra. Deus desvia então a atenção do profeta para a sala do trono do universo e para o juízo final de Deus, quando ele, Deus, corrigirá todos os erros e estabelecerá seu reino eterno de justiça. Deus levou Daniel em visão profética do caos, conflito da terra, para as glórias do santuário celestial e para a sessão da Suprema Corte do Universo, o Tribunal de Cristo, onde Cristo, o legítimo governante deste mundo, receberá do seu Pai o reino que é seu por direito. Vamos ler então, mais uma vez, Daniel capítulo 7 e os versos 9 e 10. Daniel capítulo 7 e os versos 9 e 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, que é o Deus Pai, se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa-lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. E agora aqui diz o verso 13... Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Queridos, Deus mostrou para Daniel a sala do juízo, e mostrou Jesus Cristo vindo ao Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livro do juízo. Jesus foi introduzido ao Pai no lugar santíssimo do santuário celestial, exatamente como diz o verso 13. Eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, Jesus Cristo. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, que estava sentado sobre o trono, no santíssimo do santuário celestial. E o que aconteceu então? Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra. Jesus recebeu a autoridade do Pai para oficiar o juízo celestial. E queridos, e aqui diz, foi-lhe dado o domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Queridos, agora vamos ler o verso 26, Daniel capítulo 7, e o verso 26 e 27. Depois de falar dos 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, verso 25 fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio proféticos de perseguição ao povo de Deus, que o chifre pequeno fez esta perseguição, Roma papal. Isto está em Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. 1260 anos, de 538 até 1798. Acabando-se este período de perseguição de 1260 anos, este período acabou em 1798, o verso 26 diz o que aconteceria então após o ano de 1798. Verso 26, leia comigo. Mas o juízo estabelecer-se-á. O juízo não seria estabelecido antes de 1798, mas depois. Exatamente como o capítulo 8, verso 14 diz, no final dos 2300 anos. O final dos 2300 anos está marcado no ano de 1844. O ano em que começaria o juízo. Perceba que a visão do capítulo 7 fala do juízo, mas não diz o ano em que começaria o juízo, mas diz que seria depois dos 1260 anos, depois de 1798. E no capítulo 8, verso 14, já nos dá a data exata do início do juízo celestial, 1844. Queridos, eu louvo a Deus pela sequência maravilhosa,
pela progressão na profecia de Daniel. Em Daniel capítulo 2 fala da estátua e dos 4 impérios e do último império romano que acabou em 476 depois de Cristo. No capítulo 7 fala dos 4 impérios novamente, mas não para em 476. No capítulo 7 avança até o ano de 1798, quando acabaram os 1260 anos, e então fala que o juízo celestial seria estabelecido após 1798. No capítulo 8, repete a história das nações, começando com a Medopérsia, a Grécia e Roma, e depois fala do juízo celestial, a purificação do santuário, sendo iniciada em 1844. Vocês veem a progressão no tempo. O capítulo 2 nos leva até 476, o capítulo 7 nos leva até 1798 e agora o capítulo 8 nos leva até 1844. Queridos, existe uma progressão. É Deus quem fez isso. É lindo entender a profecia desta forma. E aqui no capítulo 7 e o verso 26 diz claramente que depois de um tempo, tempos metade de um tempo, depois da supremacia papal da Idade Média, o juízo seria estabelecido. Aleluia! E aqui diz, e eles tirarão o seu domínio. Domínio de quem? Do chifre pequeno, de Roma papal, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E agora o verso 27. E o reino e o domínio. E o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu domínio. E a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Queridos, você e eu somos do povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. O certo prevalece, a verdade triunfa, a justiça reina. Jesus se aproxima do seu Pai Celestial na presença dos representantes de todo o universo. Seres celestiais se aglomeram ao redor do trono de Deus. Todo o universo de seres não caídos se admira com esta cena do juízo, quando o Filho se aproxima no Santíssimo do trono do Pai e recebe da mão do Pai o livro do juízo, exatamente como diz em Apocalipse 7, verso 13. Queridos, Apocalipse 7,13 mostra Jesus entrando no Santíssimo para receber da mão do Pai o livro do juízo. E Apocalipse capítulo 5, verso 7, mostra também o Filho, agora o leão da tribo de Judá. Ele entra na presença do Pai para receber o livro também. Leia Apocalipse 5, verso 7. E veio, quem veio? O leão da tribo de Judá, descrito no capítulo 5, verso 5, é o leão da tribo de Judá. É ele que entra na presença do Pai no Santíssimo, capítulo 5, verso 7 de Apocalipse. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, Apocalipse 5, verso 7 está descrevendo a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 13. A entrada de Jesus Cristo no Santíssimo em 1844, para receber da mão do Pai o livro do juízo e iniciar o juízo celestial. Bendito seja Deus por esta cena magnífica, Jesus entrando no Santíssimo, acompanhado pelos anjos. Ele é o único digno de abrir o livro. Ele é o único. Por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito seja Deus por esta cena magnífica revelada para João e revelada também para Daniel. Aleluia! Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso defensor, Jesus Cristo, o juiz do santuário celestial. Por isso é uma boa notícia. É uma notícia que nos traz alegria e não medo, porque o juízo celestial somente defende e exalta o nosso Pai e confirma o teu e o meu nome no livro da vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um vislumbre do céu. Em Apocalipse 4,
João contemplou uma porta aberta no céu e recebeu um convite. Suba até aqui, João, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4 e o verso 1. Queridos, Apocalipse 4, verso 1 vem na sequência da 7ª carta, que é Laodiceia, povo do juízo. Logo após Deus falar do povo do juízo, Laodiceia, Deus mostra para João a sala do juízo. Deus é didático, existe uma sequência irrefutável, existe uma linda sequência entre a 7ª carta, Laodiceia, e a sala do juízo de Apocalipse 4. A Bíblia diz: suba até aqui, João, e eu mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versos 2 a 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Queridos, Jesus Cristo convidou João para olhar pela porta aberta no santuário do céu, para ver cenas do grande conflito entre o bem e o mal. Nós também podemos olhar através dessa porta aberta. Em 1844, só existe uma porta aberta no céu. Na carta de Filadélfia, esta porta aberta chamou a atenção dos cristãos do período de Filadélfia. O período de Filadélfia foi de 1798 a 1844. E Deus chamou enfaticamente a atenção deles para esta porta aberta. Mas quando ela seria aberta? Em 1844? Por isso a porta aberta estava diante dos cristãos de Filadélfia, porque eles estavam olhando para frente e vendo que lá no final do período deles, 1844, a porta seria aberta. Agora, queridos, no período de Laodiceia, a porta não está diante deles, mas eles estão vivendo dentro da porta aberta. Eles estão vendo e olhando o que existe dentro da porta aberta, que é o lugar santíssimo do santuário celestial. A porta aberta diante da igreja de Filadélfia e a porta aberta para o povo de Laodiceia, o povo do juízo, é a mesma porta. É a porta do santuário celestial, que dá acesso ao Santíssimo, ao trono onde está Deus assentado. Queridos, a sala do juízo, mostrada para Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, é mostrada para João em Apocalipse 4. É a mesma sala. Aqui diz agora capítulo 4 de Apocalipse e o verso 2, 3 e 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É o ancião de dias, é o Deus Pai. E o trono não estava sozinho, tinha outros 24 tronos ao redor dele. E aqui diz o verso 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 4, ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Queridos, aqui nós temos a sala do juízo. Esses 24 anciãos que estão assentados sobre 24 tronos foram escolhidos dentre a multidão que subiu para o céu quando Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, ali diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus Cristo glorificados. Queridos, eles ascenderam com Jesus Cristo para o céu. E dentre esta multidão, Deus escolheu 24 anciãos e os colocou sobre 24 tronos para participarem do juízo celestial. Queridos, obviamente, Apocalipse 4 apresenta uma cena na sala do trono. Não é possível que você pense que a sala do trono seja o pátio, ou então seja o lugar santo. Não, meu querido irmão. A sala do trono de Deus representa o Santíssimo. Obviamente, Apocalipse 4 apresenta uma cena na sala do trono. Deus, o Pai, assenta-se no trono cercado por seres celestiais. Há trovões e relâmpagos, simbolizando os juízos divinos. Notamos que há 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Lembre-se, a cena de Apocalipse 4
é a mesma cena de Daniel 7, versos 9 e 10. Quem são esses 24 anciãos? No antigo Israel havia 24 divisões no sacerdócio levítico, 24 turnos. Esses sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo declarou que os crentes no Novo Testamento são a geração eleita, sacerdócio real. Queridos, esses 24 anciãos representam todos os redimidos que um dia se alegrarão em torno do trono de Deus. Representam as pessoas ressuscitadas na ressurreição de Cristo e que ascenderam ao céu com Jesus Cristo, como diz em Mateus 27, verso 52. Existem alguns dos redimidos da terra ao redor do trono de Deus. Eles enfrentaram tentações assim como nós enfrentamos. Pelo poder do Espírito Santo eles venceram. Eles estão vestidos de vestidos brancos, simbolizando a justiça de Cristo, que cobre e purifica os pecados. Eles têm coroas de ouro na cabeça, indicando que venceram o pecado, venceram o mal e fazem parte da linha real de crentes cheios de fé. Aleluia! Vemos um trono no céu e Deus assentado sobre ele. Existem seres celestiais ao redor do trono. Esses seres celestiais ao redor do trono estão descritos em Daniel 7, verso 9 e 10. Estão descritos também em Apocalipse 5. Apocalipse 5 e o verso 11 fala dos milhões de milhões e milhares de milhares ao redor do trono. Quando o leão da tribo de Judá recebeu o livro do juízo, ele não estava sozinho, mas estava cercado por milhões de milhões de milhares de milhares. Existem sim seres celestiais ao redor do trono e logo todo o céu começa a cantar e a intensidade do louvor fica cada vez mais forte, porque nós lemos em Apocalipse 4, verso 11, veja o cântico de todos os seres celestiais ao redor do trono. Apocalipse 4, verso 11, digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esta mesma multidão de seres celestiais mencionada aqui em Apocalipse 4, verso 11, também é mencionada em Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Todos estavam cantando, verso 12, capítulo 5, verso 12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Queridos, este vislumbre no céu é o vislumbre, é o cenário da sala do juízo, onde o nosso Pai está sentado, cercado por milhares e milhares de seres celestiais, mas bem junto ao trono do Pai existem 24 tronos ocupados por 24 anciãos comprados da terra. Eles fazem parte do juízo celestial. Eles ajudam Jesus Cristo neste processo do juízo celestial que começou em 1844. Bendito seja Deus pelas revelações de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus é digno. Somente Ele é digno. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5, versos 1 até o verso 5. Queridos, aqui em Apocalipse 5, versos 1 até o verso 5. Este é um capítulo que me emociona, porque eu vejo que o pai não pode se defender, mas o filho, chamado aqui de o leão da tribo de Judá, ele vem em defesa do pai. Alguém tem que defender o pai. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu para ele poder ser a autoridade digna de abrir o livro. Por isso, o título da lição é Jesus é digno. Digno de quê? Abra sua Bíblia em Apocalipse 5, verso 1 a 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esta é a cena mostrada também para Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10.
o Pai assentado sobre o trono. Abriram-se os livros e assentou-se o juízo. Lá fala abriram-se os livros, e aqui fala que este livro é o livro dos 7 selos. É um livro com 7 tomos. São 7 tomos, chamado de o livro selado com 7 selos. E o verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O Pai tinha o livro na mão, mas não podia abrir. Nenhum anjo podia abrir, nem no céu, nem na terra. Ninguém podia abrir o livro, mas o livro tinha que ser aberto para que o juízo fosse processado, para que o caráter do Pai fosse reivindicado, para que o Pai fosse defendido, para que a lei do Pai fosse exaltada. Alguém tinha que abrir o livro. E João entrou em desespero, começou a chorar, porque ninguém podia abrir o livro. João entendeu a tensão e o suspense daquela cena. E aqui diz em Apocalipse 5, verso 4, e eu chorava muito, dizia João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Queridos, este livro não era um livro de historinhas, não era um livro da história do mundo. Este livro é o livro do juízo, que quando fosse aberto, reivindicaria a justiça e o caráter do Pai contra as acusações de Satanás. E mostraria e provaria que a lei de Deus é santa, justa e boa e eterna. Por isso, um só é digno de abrir este livro, porque ele se tornou homem, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário celestial. E agora, no juízo celestial, marcado no calendário profético de Deus para 1844, ele agora poderia receber o livro, abri-lo e processar o juízo. Por isso diz aqui no capítulo 5, verso 5, e disse-me um dos anciãos falando para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, mais uma vez, Deus mostra um livro em forma de um rolo escrito por dentro e por fora e selado com o selo divino. E ninguém no céu ou na terra podia abrir o livro. Seres celestiais tremem. O problema é sério. Nenhum ser angelical pode representar a humanidade no juízo final da terra. João chora porque ninguém podia abrir o livro. Então, um dos seres humanos resgatados da terra fala palavras de encorajamento ao coração de João. Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro. Aleluia! João contempla a resposta final para o problema do pecado em Apocalipse 5:5. O idoso profeta contempla a única maneira de absolver pecadores no juízo final. É Jesus Cristo. Então, um ancião me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Queridos, quando Jesus Cristo entrou na presença do Pai, no Santíssimo, em Apocalipse 5, versos 6 e 7, diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono o dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Era Jesus Cristo. E tinha 7 pontas, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio como que num trono chamejante de luz, cercado por anjos. Ele entrou na presença do Pai no Santíssimo e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E o verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos,
e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Meu querido irmão, que cena magnífica, que mostra que Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade. Ele pega o livro do juízo e o abre. Bendito seja Deus que me revelou isto no ano de 2004, 2005, quando nós publicamos os 3 volumes do Apocalipse, Revelações do Apocalipse. Em 2006 publicamos estes livros, mostrando que Deus está revelando em Apocalipse 4 a sala do juízo, que Deus está revelando no capítulo 5 de Apocalipse o livro do juízo, que Deus está revelando o processamento do juízo em Apocalipse 6 e 7. E Deus mostra em Apocalipse 8 o fim do juízo, o fechamento da porta da graça. Exatamente quando Jesus lança o incensário sobre a terra. Este é o último selo, o 7º selo, quando ele lança o incensário sobre a terra, em Apocalipse 8, verso 5, e diz: está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade, e os santos permaneçam santos. Queridos, Jesus Cristo, ele processa o juízo no capítulo 6 e 7 de Apocalipse. É o livro do juízo que ele recebeu das mãos do Pai. Queridos, é importante nós entendermos esta mensagem, esta verdade presente. Deus revelou isto na lição da Escola Sabatina de 1989, mostrando Apocalipse 4, a sala do juízo, Apocalipse 5, o livro do juízo, e Apocalipse 6 e 7, o processamento do juízo, e Apocalipse 8, o fechamento da porta da graça. Isso foi revelado na lição da Escola Sabatina de 1989, quando estudamos por 2 trimestres o Apocalipse. E agora, bendito seja Deus, porque através da lição da Escola Sabatina deste trimestre, Deus está dizendo aqui, no dia 27 de abril, onde fala Jesus é digno, está falando: este é o livro do juízo, entregue a Jesus Cristo em 1844, quando ele entrou na presença do Pai para processar o juízo. Queridos, Jesus, o Cordeiro de Deus que sacrificou a vida pela salvação de toda a humanidade, pega o livro do juízo e o abre. Todo o céu irrompe em louvor arrebatador. Sua vitória sobre as tentações de Satanás, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, seu ministério sumo sacerdotal provém salvação para todos os que escolhem responder à sua graça pela fé. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus. Aleluia! Pois fala do fim do reinado do pecado e da libertação dos santos do Altíssimo. Algo pode ser mais encorajador do que isso? Jesus nos defende no juízo. Aleluia! Sua vida perfeita e justa nos cobre. Sua justiça atua dentro de nós para nos transformar. Sua graça nos perdoa, nos transforma e nos dá poder para viver uma vida piedosa. Não precisamos ter medo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal serão derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus, Daniel 7:22. O juízo é estabelecido a favor do povo de Deus. O objetivo do juízo
não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Aleluia, aleluia, por esse Deus que se revela em Daniel, por esse Deus que se revelou aqui em Apocalipse 4 e 5, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Que você se alegre em Jesus Cristo, o Cordeiro, mas que você se alegre em Jesus Cristo também, o leão da tribo de Judá. Aquele que entrou à presença do Pai, pegou o livro e abre o livro, e selo após selo será aberto, processando o juízo celestial. Que você e eu tenhamos o nosso nome mantido, conservado no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Que mantenha a sua fé viva, dinâmica, e que Deus unja você com o Espírito Santo, fazendo de você e de mim templos do Espírito Santo. Vamos viver com os nossos olhos voltados para o ministério santo de Jesus Cristo no santuário celestial. Uma vez que Jesus Cristo terminar o juízo, ele lançará um incensário sobre a terra, e ele trocará suas vestes de sacerdote, sumo sacerdote, e ele vestirá vestes reais de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e voltará para nos buscar. Está muito próximo este dia. Está muito próxima a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Alegre-se com estas notícias preciosas. Alegre-se em Jesus Cristo, que é tudo em todos. Aleluia! Deixo com você a bênção do meu Jesus, deixo com você a paz que só Ele pode dar. Amém.